Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos. Nós estamos iniciando o dia com uma meditação e é claro que, falando para a Igreja de Jesus, tem que vir o tema principal, o amor. O texto é Hebreus, capítulo 13, versículos de 1 a 8, e nós vamos ver como a igreja, desde o primeiro momento, ela foi instruída a amar. Amar o Senhor, amar a sua palavra, amar as pessoas e a dar atenção, dar assistência, por assim dizer, a quem tem necessidade. Então, é um texto importante para nós e certamente trará um benefício quando a gente meditar mais. Nós temos um defeito, nós todos, alguns têm maior participação nesse defeito, alguns têm menor participação, mas todos, de alguma forma, temos este defeito, o defeito de pensar pouco as Escrituras. A gente lê, acha bom, acha bonito, dá aquele glória, né? Ou glória a Deus, maravilha, ou coisa linda, ou coisa boa, ou verdade sublime. A gente faz aquele elogio, aquela exaltação à palavra de Deus e a Deus pela sua palavra, mas de repente a gente não pensa aquilo ali. Diferentemente de alguns que têm o defeito menor, que lê o texto e fica pensando, mas o que significa isto? Que é uma instrução da palavra de Deus, meditar. Leia estas coisas e ocupa-te delas, se ocupar, mas nem sempre fazemos assim. Mas vamos ler, Hebreus 13, de 1 a 8. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Meus queridos irmãos, esta palavra vale para a igreja durante toda a sua existência na Terra. Uma orientação que ela prioriza o relacionamento interpessoal. Permaneça o amor fraterno, a fraternidade, o amor entre irmãos. Permaneça o amor fraternal. Na sequência, manda hospedar, e geralmente pessoas não conhecidas entram aqui no texto. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque
praticando a hospitalidade, alguém sem saber hospedou os anjos. Os anjos foram recebidos na casa de Abraão e ele pensava que se tratava de pessoas comuns, é tanto que ofereceu alimento. Os anjos foram recebidos na casa de Ló e Ló hospedou esses anjos, eles pernoitaram. O senhor acredita mesmo nisto? Claro, está escrito para a nossa instrução. Os anjos pernoitaram na casa de Ló. Houve uma perturbação fora da casa. Os sodomitas, curiosos com aquelas pessoas, os novos visitantes da cidade, quiseram até entrar na casa, forçar uma entrada ali naquela residência. E o Ló, foi convencê-los daquilo. E houve ali uma intervenção divina também. Vocês, leitores do Gênesis, sabem. Aqui, o Senhor falou sobre esta condição, através do escritor aos Hebreus, de dar apoio a quem não se conhece. Alguém sem saber hospedou os anjos por praticar hospitalidade. No terceiro versículo, a instrução para que a gente lembre de uma pessoa, de um povo que é bastante esquecido. Primeiro, tem uma grande reação quando a gente escuta: fulano está preso. Foi preso porque praticou um delito, foi preso porque expressou opinião, em alguns lugares acontece isto, foi preso porque foi confundido com alguém, foi preso por causa de um falso testemunho, foi preso por sofrer uma injustiça. Qualquer que seja a condição que leva alguém à prisão, ao presídio, no primeiro momento vem aquele choque, porque fulano está preso, aí a família se choca, tem aquela dificuldade toda. Depois esquecem-se dos presos. Fica uma visita rotineira e, às vezes, fica essa visita bem mais espaçada entre uma e outra. E aqui somos também instruídos, porque tudo que diz respeito à igreja contempla o ser humano. O amor fraternal do primeiro versículo, a hospitalidade no segundo versículo, e agora os presos no terceiro versículo, com apelo ao coração. Lembrai-vos dos presos, como se vocês também estivessem sofrendo na pele, como se estivessem presos com eles. Lembrai-vos dos que são maltratados, como se você estivesse sentindo no corpo o que ele sente. No versículo 4, aí fala da relação marital, a relação conjugal. Venerado seja entre todos o matrimônio e um leito sem culpa, um leito sem agressão, um leito sem mácula. Porém, os que desprezam o matrimônio e maculam a sua relação, não somos nós que julgamos. O texto diz: Deus os julgará. Não diz respeito a nós. Mas é meu parente, é meu cunhado, é meu pai, é meu filho. Não diz respeito a nós entrar na questão, no mérito da traição, no mérito da falta de respeito e de zelo pelo matrimônio. Mas se for na igreja, se é um ministro, a gente tira daquela posição por causa do exemplo, mas julgar é com Deus. No versículo 5,
O autor aos Hebreus diz: sejam os vossos costumes sem avareza. Tem gente que tudo que faz é de uma forma avara, de uma forma interesseira. E aqui a instrução: sejam os vossos costumes sem avareza, contente-se com o que tem, porque a promessa de Deus é sublime: não te deixarei, não te abandonarei, você não será desamparado. Tudo tem relação com quando você se comporta sem avareza, você certamente não vai subtrair o que é alheio. O versículo 6 diz assim: com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador. E por que eu vou temer a situação? Porque eu vou temer o homem. Não temerei o que me possa fazer o homem. No Antigo Testamento, aí tem uma interrogação. Aqui é uma afirmação. Porque lá diz: o que me pode fazer o homem? O que o homem poderá fazer contra mim, se o Senhor é por mim? Uma verdade que reflete, ela é refletida em Romanos, no capítulo 8. E agora, meus amados irmãos, no versículo 7, a classe pastoral. Lembrai-vos dos vossos pastores, lembrai-vos daqueles que têm zelo espiritual por você, que defende o seu interesse espiritual. É uma instrução divina que também responsabiliza muito o ministro, porque diz: você se lembre que ele tem responsabilidade e se lembre de seguir o exemplo, se ele tem exemplo de fato. E o versículo número 8 é a segurança, o selo desta grande verdade. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, refere-se ao passado, o seu ministério pessoal, a sua vida física. Hoje, refere-se à divindade e à presença de Jesus Cristo na vida, no lar, na atividade de cada fiel, de cada discípulo, e eternamente fala de Jesus Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, meus irmãos, amanhecer assim, ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, e também orando, porque é salutar. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado por esta palavra, obrigado pela tua igreja, suplicamos por cada um. Abençoa, guarda, livra e ajuda os teus filhos em todo lugar. Querido Pai, ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor conceda a cada um bom dia, sob a unção e a graça do Espírito Santo. Amém.